Boa noite, vamos a mais um estudo, do livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, psicografia do médico Francisco do Espírito Santo Neto. Vamos orar para nós darmos início, Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu santo nome, reunidos e unidos. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez e que nós venhamos a receber a inspiração não só de minha voz para falar, mas que os nossos ouvidos, inclusive os meus, também estejam aptos a escutar e a refletir as palavras que estaremos a estudar mais essa noite. Dele aqui. Então, hoje vamos para o tópico segurança, capítulo, segurança, que o Espírito Hamed traz para a gente para a reflexão da noite de hoje. Segurança. Só tropeça quem está a caminho. Só erra quem é livre para tentar. A palavra penitência, do latim penitencia, quer dizer arrependimento, redenção. Dela provém outro termo, penitenciária, originário dos tribunais romanos, onde se concediam ou não as absolvições. Por estranho que pareça, penitenciária não tem hoje a mesma significação etimológica que se esperaria, ou seja, lugar onde se redime a falta cometida. Tanto os presídios da atualidade como muitos do passado não criaram nem desenvolveram mecanismos educativos e de promoção social para que houvesse renovação e recuperação dos que poderíamos chamar de penitentes. De modo geral, o prisioneiro fica mais perverso e corrompido depois de ingressar no presídio, lugar que deveria ter como finalidade única o reajustamento moral do ser humano. São paradoxos do grau evolutivo de nossa humanidade. Reflexionando sobre essas questões, talvez possamos redirecionar os conceitos que envolvem celas e penitenciárias para outros níveis de compreensão e reestruturá-los em novos pontos de vista. É interessante observar que indivíduos presos por vários anos, quando ficam fora dos muros da prisão, começam a sentir medo e enorme insegurança quanto ao futuro. Na cela, esses homens se viam seguros, recebiam invariavelmente alimentos, roupas e agasalhos. Ao deixarem o cárcere e entrarem em contato com outras pessoas, com a comunidade, enfim, com as intempéries do cotidiano, a realidade para eles tomará outra dimensão. Se antes possuíam uma fictícia certeza e não se preocupavam com o dia de amanhã, agora vão recomeçar libertos, uma nova etapa existencial. A liberdade nesse instante, porém, lhes trará os imprevistos comuns da vida livre e, por consequência, inúmeras hesitações e ansiedades. Fora da prisão, tem de trabalhar para suprir as necessidades básicas. Então surge o receio de não conseguirem saciar a fome, de não possuírem um teto que os abrigue, pois doravante precisam usar o senso interior e guiar-se por si mesmos. Necessitam prover o próprio sustento, o que nessa conjuntura gerará temores e desconfortos. Intimamente também somos assim, presos durante anos na cela do ego, vivendo em um cubículo supostamente seguro, sentimos muita estabilidade e bem-estar. Abrindo mão de nossa verdadeira liberdade por preferirmos a falsa proteção da cela interior e algumas migalhas de um conforto rotineiramente fugaz, não saímos da prisão onde nós mesmos nos encarceramos. São celas que nos dão pálidas honrarias e efêmeros sucessos,
por alto preço emocional, criadas por nós próprios para nos autopenitenciar. Muitas pessoas acabam num inferno íntimo por não se libertarem do apego, da culpa, do orgulho e da mágoa. Criamos celas que isolam os sentimentos, celas que disputam os cumes sociais, celas que mendigam afetos, celas que disfarçam perfeccionismo, celas que sustentam o fanatismo religioso, celas que confinam os bens alheios, celas que ambicionam o poder público, celas que estimulam a luxúria. São inúmeros os cárceres que parecem confortáveis, conquanto disfarçados de veludo e móveis refinados, perfumes e joias caras. Não deixam de ser prisões que confinam a alma, impedindo-lhe a expansão da consciência. Sair dos grilhões mentais ou da cela egóica não é tão fácil. Somos conservadores, acomodados e estamos tão sujeitos a uma robotização de hábitos que nunca adquirimos um duradouro conforto psicológico. Sem nos darmos conta, pagamos um preço elevado por algo que as normas sociais dizem ser seguro e garantido. Abandonar as algemas que nós mesmos nos colocamos e nos dar autoabsolvição é o que mais precisamos no momento atual. O homem verdadeiramente liberto sabe que sempre estará corroendo riscos e, por consequência, nunca terá absoluta segurança. Só tropeça quem está a caminho, só erra quem é livre para tentar. A vida é um processo dinâmico, não pode ser pré-determinada segundo nossa diminuta visão evolutiva. Ninguém tem condições de afirmar com plena certeza o que acontecerá amanhã. Nas estradas das múltiplas existências caminhamos com 1001 incertezas. De conformidade com os ensinos dos nobres emissários da codificação, só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar, pois até mesmo as entidades superiores que alcançaram a perfeição absoluta não possuem o conhecimento completo do futuro e prosseguem afirmando que o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Questão 243 de O Livro dos Espíritos. Podemos até entender o porquê de alguns dizerem que a liberdade vem acompanhada de certa dose de insegurança. De início, quando começamos a viver fora das quatro paredes do ego, fora das grades da falsa estabilidade, podemos sentir vacilações, incertezas e até muito medo. Retomemos os exemplos da cela. Os detentos usam roupas padronizadas e não escolhem sua alimentação. Escolher suas vestimentas e optar por determinadas comidas são vantagens primordiais de quem conquistou a liberdade. Tomar as próprias decisões, ser livre para errar, dançar, correr, rir e brincar, ser independente para trabalhar como e onde quiser, fazer o próprio horário, viajar e conhecer novas pessoas, essa é a recompensa de toda criatura livre. O que você quer? A segurança da cela, uma bela prisão onde possa viver sem nenhuma consciência, ou a insegurança sadia, ou seja, viver por si mesmo, utilizando a direção que a força e o potencial da alma lhe dão em forma de senso interior. Aqui é bem interessante Ramelo fazer esse tipo de comparação, né? Porque para quem já visitou presídio como eu, sabe muito bem, Jorge, se não me engano, né? Trabalhou dentro, né? Aí, sabe justamente que é desumano mesmo, tanto para quem trabalha quanto para quem está encarcerado, né? E a perca da liberdade, né? Como o Hamed coloca, não poder escolher, né, o que você vai comer, não poder escolher sair. Não tem escolha, quem está preso não tem essa escolha. Não poder ter acesso a muitas das coisas, né, que se tem aqui fora. Estudo, por exemplo, né? E aí, que o estudo que se tem nas penitenciárias aqui de Campos é até o 5º ano e olha lá, né? Então quem está numa faculdade não consegue terminar lá dentro.
faz até um Enem, mas não consegue terminar. Não consegue terminar porque não tem tipo de educação nos presídios aqui. E muitas vezes nós que estamos aqui livres, nós acabamos por nos aprisionar nessas celas do nosso isolamento afetivo, né? Quantas pessoas se colocam como as coitadinhas de mim? Denis está aí, boa noite, Denis. Como as coitadinhas de mim. Quantas pessoas se isolam porque estão a manipular outras? Quantas pessoas se isolam porque o pensamento delas está tão aprisionado na sua própria verdade que elas não admitem outra pessoa dizer um ponto de vista diferente? E hoje está realmente muito difícil se dialogar. E uma das responsabilidades disso é essa infeliz polarização política que a gente tem, que começou em 2015, desde o impeachment de Dilma Rousseff, que se manifestou com força nas eleições de 2018 e vem se manifestando, né, nas eleições de 2022 e vem se manifestando para as eleições desse ano. Como se tivesse um lado que fosse totalmente certo, como se tivesse um outro lado que fosse totalmente errado. Quando ambos os lados, vamos acordar, têm suas deficiências. Quando ambos os lados não são perfeitos. Quando ambos os lados têm projetos que podem sim favorecer toda a coletividade em um aspecto, mas prejudicar em vários outros, ou em outro, né, haver prejuízo. Então a gente às vezes se aprisiona, né, em questões assim, se aprisiona também com relação à cobiça, né, quanto aos bens materiais. Eu vou trabalhar, eu vou economizar, eu vou conquistar tais valores financeiros. Não estou dizendo que nós não devemos fazer isso não, mas muitas vezes nós nos autoexploramos, como diz o filósofo Byung-Chul Han. Nós somos hoje explorados por nós mesmos e exploradores de nós mesmos. Porque nós vivemos o tempo todo buscando produzir. Temos que produzir todo o tempo. Se a gente não produz, a gente não está bem. Hoje a gente sai de um trabalho e o celular está ali, os grupos de trabalho, as pessoas, ele está com as pessoas mandando mensagens, não para. O grupo de trabalho não para. Grupo que se cria para poder se colocar para fora algumas coisas, não para. Chega-se a casa, muitas vezes o assunto também é o trabalho. E aí se está aprisionado onde? No trabalho, no objetivo único de produção, o que nem sempre se está fazendo, né, mais dinheiro, né? Não se está se agregando financeiramente. E mesmo se tiver, a pessoa deixa de viver livremente por buscar crescer nisso. Eu tenho acompanhado algumas páginas nas redes sociais que falam sobre educação financeira, economia, como a gente, né? Em 5 anos, como que eu posso ter 20 mil, 10 mil, um mínimo de 5 mil na conta? Tem todos os trajetos que se faz, mas eu observo que todas essas páginas falam o seguinte: se você pede um delivery, anota e vê que aquele delivery ali, olha quanto você gastou. Se você tem não sei o que, no final de um mês, vê quanto você gastou. Tá certo, tem gente que pode gastar muito,
mas é como se quisesse tirar, numa interpretação mais fria, todo um momento de lazer, de prazer necessário ao ser humano. Para que se tenha mais e mais. Entendeu? Não é que você não deva fazer, porque eu faço meu investimento em criptomoeda, né? Tem pouquinho lá, $3 só, mas tem. Né? Eu faço meu investimento em CDB, aí já tem mais um cadinho, não preciso falar quanto. Eu faço meu investimento, né, num cofrinho de moedinha lá, né, Bia batizou de Amaria, do porquinho, tá lá. Né? Tá lá, deve ter lá, pelo decorrer do andamento, já deve ter mais de R$100 de moeda nele. Até o final do ano, né, deve dar mais uma coisinha. Aí tá lá, mas esse é um investimento para uma questão específica. Do banco é para outra coisa, da criptomoeda, que depois, né, estou estudando mais, vai ser para outra coisa. Agora, eu não deixo, final de semana mesmo, né? Bia até falou comigo assim: você leu o meu pensamento, Alberto colocou isso em você porque eu estava morrendo de vontade de comer uma pizza. Eu tinha pedido uma pizza, não tinha falado com ela, assim que chegou, a pizza chegou. Aí eu falei: Alberto, vai se preocupar com isso? A pizza esperou, que não tinha pizza, tá de bobagem? Né? E aí eu falei assim: só infelizmente a pizzaria que eu pedi tem uma boa garrafa de vinho lá, só que eles não tinham e nem estavam entregando. A gente ia beber um vinhozinho. É um lazer, gente. Um lazer. Aí sentamos eu, ela, né, Pedro, né, meu enteado, comemos uma pizza, né, tomamos um suco, um refrigerante. Aquele momento, família ali, aquele momento. É revezamento de quem vai comer. Assim, criança é maravilhoso, né? Porque enquanto aquela que está segurando, o que está comendo, aquela que está segurando, está brincando, papai está. Papai não reveste, ele é o primeiro, se deixar com fome, não fica nada. E ela acaba sendo um momento de lazer. Eu prefiro muitas vezes não sair a pedir alguma coisa legal. Sim. E assim, isso é uma coisa que a gente está falando família. E outra coisa que a gente deve fazer, que a gente pode gastar ou não. A gente pode usar dinheiro para isso ou não. Que é tirar um dia para nós. Estarmos com amigos, estarmos nós conosco mesmos. Olha, você é casado, você faz isso. Mesmo sendo casado? Faço. Eu não vou fazer nada de errado, né? E estimulo a Bia, minha esposa, saia mais com suas amigas, né? Ela às vezes sai, toma um café, mas fala para ela, saia mais. Eu tenho saído com meus amigos, eu tenho ficado sozinho também. Adoro, filósofo também é assim, né? Adoro ficar sozinho, num café ou num bar, levo um livro filosófico ou de psicanálise mesmo, fico lendo, tomando meu chopinho, uma taça de vinho, fico ali filosofando, refletindo. Eu chamo uma companheira como Giovana, vamos tomar uma cervejinha hoje, Giovana? Toma aí, bora, conversa saudável, tranquilo. Deixa para amanhã, depois do encontro. Olha lá, já tá me convidando, ó. O médico já tá me olhando aqui, ele tá falando que eu tô gordo. Eu emagreci 11 quilos, mas eu ainda tô gordo ainda. Virou um ponto de encontro. Virou um ponto de encontro, mas não é para isso? É para isso. É para socializar. Pois é. Doses, né? Na Maria. Convidar o pessoal. Pois é, Daí exatamente. aumentar o grupo. Amanhã, Shopping 28, loja 95, segundo piso, saúde ativa 50 a mais, viver melhor. Inclusive euzinho vou estar dando palestra lá amanhã, espiritualidade e longevidade. R$50 a entrada. Lá é pá. Vocês vão de graça. Doutor dele. 69 O negócio é dele. Sei lá, não sei. 69. 69 aumentou já, ó, a inflação. Eu estou interessada no passeio que colocaram hoje lá. Vai ter um passeio aí no dia. Não sei aonde, Pois é. Então, assim, gente, ter esse momento para nós é importante. Seja a gente sair com amigos, seja a gente sair sozinho, né? Eu e a Ana Cristiana também já sentamos, né? Tomamos chopinho, conversamos. Isso é bom, né?
momentos de gente mental, senão a gente fica preso, né? Teve um momento que eu estava passando por um processo obsessivo, que nenhum médium é livre disso, né? E não faz tão pouco tempo isso, tem alguns anos atrás. Quando eu me sentei, estava lá no Shopping 28 mesmo, Bia estava na cidade natal dela, Fernando da Barra. Eu tinha levado um livro, né? Eu filosoficamente me declaro existencialista sartriano, né? Tinha levado um livro do Jean-Paul Sartre sobre fenomenologia do imaginário, psicologia fenomenológica da imaginação. Estava para baixo, estava mal, não estava bem. Sentei, pedi um show, nada de exageros, nada disso. Eu me mantenho, isso eu tenho controle, né? E aí comecei a ler, foi impressionante, parecia que eu tinha feito uma oração. Despertou a racionalidade de novo em mim, eu comecei a entender que eu estava passando um processo tal, que eu tinha falado algumas coisas para minha esposa que não eram ideais, e aquilo, né, depois eu falei em áudio, né, com a equipe de obsessão, coloquei o que eu estava percebendo, que despertei, e aquilo se encerrou. Detalhe, por que eu estou falando isso? Não foi num momento de oração que isso aconteceu, e eu estava orando. Não foi num momento que eu estava aqui dentro do grupo espírita, foi num momento em que eu fui fazer um encontro meu comigo mesmo e tomando um chope. Léo, você está colocando então que o chope faz isso? Não, de maneira nenhuma. Não, vocês vão sair daqui e vão todo mundo beber. Não é isso não. Não é isso não. Mas foi aquele momento em que eu realmente consegui olhar para mim, que eu consegui me autoavaliar, me autocriticar, que eu consegui ver quais eram os pontos positivos e negativos. Eu comecei aquela velha história, né, Cristiano, a pensar sobre os meus próprios pensamentos. Eu comecei a fazer isso que em filosofia se chama de dialética reflexiva, né? A psicologia também toma de empréstimo esse termo. E aí consegui me libertar da prisão que eu estava, prisão mental. E quantos de nós nos aprisionamos mentalmente? Quantos de nós somos assim? Nós estamos aprisionados. A quem gosta de ver o Big Brother Brasil como Juliano, vocês falam, não, Juliano, você gosta do sincerão, você é obsedada pelo Big Brother, você gosta da treta. Você já falou que você gosta da treta. Ela gosta da treta. Ela é quietinha, mas ela gosta de discutir, eu estou falando ao vivo, hein? Não processa não. E aí, olha que coisa para a gente pensar o comportamento humano. Tem lá no Big Brother Brasil o Jonas Zulzbach, deve ser um sobrenome de origem alemã, e tem mulheres lá também. Ele, né, se gabou de anos atrás de um outro reality show, né, BBB, de ter ficado com 2 mulheres no programa. Agora o cara deve estar se gabando de ter ficado com 3. Nós aqui fora, na nossa sociedade, não fazemos sérias críticas a esse tipo de comportamento de um homem. Sim. Nós não fazemos essa crítica ferrenha a esse comportamento de um homem. Mas se fosse uma mulher pegando 3 caras, ela é safada, ela não presta. Agora é isso, é feminismo à vontade, é liberdade, é libertinagem, é isso. Essa é a nossa visão, essa é a nossa prisão mental.
prisão mental que a gente vê aí, como vi hoje um outro vídeo falando a respeito disso, e mostrou uma cena na vida real. O cara estava falando, fazendo uma reportagem, de repente começa uma confusão, porque está uma senhora que chega perto de uma jovem, que estava na praia, em férias, de biquíni, e ela reclamando com a jovem que ela tinha que sair daquele local da praia, que ela estava com um biquíni fio dental, e o marido dela estava olhando para ela, aquela jovem estava incomodando. Falei, gente, que absurdo. Aí ele falou, porque eu sou uma senhora de família, e você com esse tipo de roupa, pelo menos coloca uma canga para se tapar. E a jovem falou, pois é, e a jovem falou, se a senhora está incomodada, a senhora saia, porque se o marido da senhora está olhando para mim, o problema já não é meu, o problema é da senhora com seu marido. E o marido ainda chega e fala ainda também, dando uma de moralista, né? Que esse tipo de roupa, né, incomoda ela. Incomoda o senhor? Não se incomoda, porque o senhor está olhando, né? Eu acho que isso ainda tem muito de criação. É criação, sabe que tipo de criação é essa, Patrícia? É tipo de criação machista. É esse tipo de criação. Nós fomos criadas, eu fui criada. Infelizmente. Que a mulher não podia, né? A mulher não podia, mas era mulher. Ficar sempre na conta da mulher. Porque fica feio para a mulher, para o homem não fica. Então, é o machismo, né? Porque as próprias mulheres, e hoje esse comportamento da minha mãe, que ela aprendeu assim, porque a mãe dela foi uma mulher à frente do seu tempo. Sim. Né? Então ela foi criada mais ainda com a história. A sua mãe larga seu homem para o seu pai, deixa vocês com o seu pai, olha o sofrimento de vocês. Né? Então assim, ela fez tudo diferente, a minha mãe. Talvez ela estivesse preparada para isso. Minha avó não. Aquela história, quando fala que é uma questão de situação de criação machista, a gente não pode negar isso, porque realmente isso, as próprias mulheres acabam entrando, mas hoje em dia, nesse circuito. Ela quando ouve as filhas, não, isso foi se reconstruindo, Sim. se refazendo. Ela fala assim, vocês têm razão. Tipo, se a gente usar a fala, se trair eu não fico. Se trair eu não vou estar com essa pessoa. E ela diz, vocês têm razão. Muitas outras coisas na cabeça dela, que ela passou, principalmente para mim que sou a mais velha. Quando eu entrei na adolescência, a visão, ela não passou para a Tainara, que é 10 anos mais nova que eu. Uhum. Porque ela já foi se reconstruindo com o nosso aprendizado. A educação para a sua irmã foi diversa. Ela sempre exigiu nesse de nós sentido. É que todos os filhos dela iam estudar. Fazer o que ela não pôde fazer, porque ela cuidou muito dos irmãos. Enquanto ela fosse viva, tivesse saúde, ela falou, vocês vão ter casa tudo pronto, mas eu quero que meus filhos trabalhem. Tenham profissão, estudar. A independência. Isso aí a gente ouviu desde criança. A independência da mulher, né? Não colocar a mulher na dependência da figura masculina, né? Justamente sair daquela posição. Machismo, né? Sair daquela posição, né? De que o homem é o provedor, né? Isso fere muito a nós homens. Isso fere muito a nós homens. Como é que fere a nós homens? Se eu trabalho, se eu mesmo ganhando até menos que a minha mulher, mas se eu, nesse ganhar menos, eu ainda pago contas, eu ainda faço algo, eu me sinto na posição de homem, aquele que faz alguma coisa. Mas se eu não tenho isso, há uma cobrança em mim por conta do que a sociedade colocou para nós homens,
em que a gente se sente magoado, ferido, mesmo a mulher não ligando se ela precisar sustentar o cara porque ele está desempregado, ele não tem condições de fazer, ou porque ganha muito mais e sabe que o que ele ganha não é o suficiente para manter toda uma casa e não dá nem para pagar as contas direito. Então assim, mas o homem se sente ferido, se sente humilhado, se sente para baixo e não fala, se mantém em silêncio. Nessa hora, nós homens não é que somos covardes, é porque nós somos ensinados a nos calar, a não chorar, a não colocar para fora nossos sentimentos, porque se colocar para fora nossos sentimentos é mimimi. Hoje isso vem mudando. Esse dia eu conversei com o Bia a respeito, também coloquei para a amiga Giovana, para uma cena do Big Brother Brasil, quando o Breno vai para o paredão falso e o Breno chama o Juliano vai ao encontro dele e os dois ficam abraçados muito tempo e tal. A minha postura e a minha fala foi de machão, porque na hora eu cheguei para a Bia e falei: olha só, é um gay enrustido mesmo esse Juliano Floss, não? Ficou abraçado com o Breno ali mal tempão. Agora, em nenhum momento, quando o Alberto Cowboy e o Jonas Zulsba se abraçam por ganhar as provas, eu recriminei os dois, porque os dois são a representação dos homens machistas que nós conhecemos. É só você não, Juliano, que vê Big Brother. Hã? É só você que vê Big Brother. Não, eu acompanho alguma coisa. Sabe de tudo, velho. Eu acompanho alguma coisa. Sabe de tudo. Eu acompanho alguma coisa. Sabe detalhe. Eu acompanho alguma coisa. O que eu tiro dali é que não existe amizade. É humanamente impossível criar uma amizade verdadeira em pouco tempo no campo. Não, ali não tem como. Um quer vencer o outro. Ali o interesse é dinheiro. Porque assim, eu sou sua amiga, não é não. Pode ser colega, mas amigo não é não. Ali o interesse é dinheiro. É um campo de batalha ali, quem está ali está para vencer o outro. Eu vejo aquilo ali igual antigamente as guerras romanas. Botavam todo mundo ali preso naquele espaço. Eu assisto aqui, eu acho Não, a guerra romana não era assim. tem serviço. Botava O na Coliseu, arena. botar na arena e se vira ali. Então, e com a câmera em cima. Então é uma situação humilhante mesmo da humanidade. Mas eu acho que essa reconstrução que a gente vem passando, 26 anos, eu gosto muito que a radicalização do mundo se deu do ano 2000 para cá. Porque eu, que sou de 80, até o ano 2000 era um padrão de vida, minha infância, minha adolescência, até chegar à fase adulta. Era tudo a mesma coisa. Tinha do ano 2000 para cá, tudo foi muito rápido. Evolução, tecnologia, as leis a favor das mulheres, tudo foi evoluindo. A criança e o adolescente, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, o ECA foi assinado por Collor em 94. 94. 94. Mas teve uma outra que foi no ano 94. Não, 94 não, 90. Porque o impeachment dele foi em 92. Eu sei que eu sou geração cara pintada. Você também é. ECA não, então eu falei errado. ECA foi em 90. Depois do ano 2000, quando eu A estava violência contra a mulher ali Maria da Penha também veio desse período. muita coisa mudou. Mas aí vale essa reconstrução das pessoas pensarem diferentes. E eu sempre fui assim, não é porque meu avô foi assim que minha mãe tem que ser, minha avó foi assim que minha mãe tem que ser assim, que eu tenho que pensar assim. Peraí, isso aqui quebra um pouquinho. Não penso assim. Eu não acho que seja desse jeito. Eu não vou fazer isso do jeito que você quer. Nada assim que desrespeite meus pais até hoje, com 46 anos, vivendo com ele. Sim. Mas eu estou falando assim, eu deixava bem claro que eu penso assim, para mim não está errado, e eu não vou fazer como o senhor quer, como você quer. Ponto. Deixava bem claro e
seguia. Tipo, falar com o homossexual. Papai achava um absurdo falar com os transvestis lá que nasceram, criaram comigo. Não é problema do senhor, o senhor não fala. Eu falo. Depois do espiritismo, ele dá até carona. Ele bota dentro do carro e dá até carona. Brinca, com todo respeito, assim, oi, seu Zé, oi, tudo bem? Entra aí. Isso o quê? Aí eu começo a falar. Reconstruiu, né? Ele foi reconstruindo de acordo, mas independente da reconstrução, que eu não concordava, eu deixava bem claro que eu não concordava. É isso aí. E isso é muito importante, Patrícia. Aqui mesmo, né? Como que eu com o Marcelo fazendo um estudo, falando sobre a questão da mulher e dessa liberdade usada, né? A Ana Cristina colocando sua palavra, você agora, né? Colocando sua palavra, muitas vezes Regina e Índio falam, esse espaço que vocês mulheres conquistaram. E assim, e as leis, só pontuando a questão da história, né? As leis foram se fazendo no decorrer, por exemplo, do século XIX para cá, né? Que até 1879 as mulheres não podiam estar nas universidades. A partir de 1879 isso foi liberado. Em 1932, e aí foi o movimento feminista, sim, na luta das sufragistas, que conseguiu a vitória para que a mulher votasse, né? E no decorrer de mais anos, a mulher foi tendo a liberdade de poder, por exemplo, também trabalhar fora, que até então ela só trabalhava desde que o marido a autorizasse a isso. Isso é século XX, gente. Tem países ainda que a mulher não tem todos esses direitos. Sim. Vamos colocar que nós, não só os brasileiros, americanos também já conquistaram, mas tem países aí orientais que não aceitam. Por exemplo, a Coreia do Sul, e com os chamados doramas, que eles até falam, né? Dorama é japonês, gente. Nossa, K-drama. Mas, né? Se vulgarizou aqui no Brasil como dorama. Aqueles homens românticos da Coreia é tudo invenção da produção cinematográfica deles. Lá a mulher é subalterna demais, né? Elas sofrem. Eles não beijam as mulheres. Eles não beijam, eles fazem uma superposição para aparentar estar beijando. E não pode tocar nelas também. Então às vezes é um homem que vai, eles aparecem e depois eles fazem a montagem como se fosse mulher. Ainda tem muito disso. E na vida real, no dia a dia deles, a mulher ainda sofre muitas dificuldades, como as mulheres brasileiras aqui não sofrem, né? Não quer dizer que as mulheres brasileiras não estejam sendo mortas, né, pelas mãos dos homens, né? E essa fala, vou explicar, não estou falando que todos os homens matam as mulheres, não estou dizendo que o homem é um perigo para a mulher, mas muitas vezes se um homem está fazendo uma coisa que não condiz, será que nós homens estamos na posição de realmente nos colocar na defesa daquela mulher? Nem que seja uma ligação para um 90, como orientou uma vez o Wesley do Krav Maga Caveira, falando, gente, eu fui defender várias mulheres brigando com homens, foi arranhado, depois as queixas essas mulheres tiraram, porque questão de dependência emocional, a gente entende psicologicamente que a mulher acaba tirando a queixa, dependência financeira, fica com medo do que vai ser a vida dela. Aí ele fala, se isso acontecer, se defender a mulher, isso acontecer, liga para um 90. Pelo menos vão ser acionados o patrão que estiver mais perto para afetar aquilo ali. Agora, se for um caso que você está vendo que o cara está a ponto de matar a mulher,
Aí não dá tempo para ligar para o 90. Aí tem que agir mesmo. Tem que, não vou dizer exterminar o cara, mas tem que adormecer aquele cara de alguma forma. Antigamente, para a mulher não morrer. Briga de marido e mulher não se metia. Se mete. Tem que se meter. Para não haver uma morte. Tem que se meter. meter. A pessoa que vai defender morre e aí os dois ficam bem. Aí o negócio é, como eu falei, o negócio é adormecer de algum modo, não estou falando matar, mas adormecer o agressor, né? Vamos lá. Dependendo da situação, né? Depende da situação. Hoje elas estão mais espertas, elas pegam tudo da pessoa. Você passa a ser o padre, Então você faz o seguinte, você adormece o cara, sai correndo, vai embora. Mas adormece o agressor, mas vai embora. Não deixa ele defender a mulher não, vai embora. Então é isso, gente. Bom, o Marcinho já falou do horário aí, né? Obrigado, vamos, né, orar, né, pra gente encerrar esse momento, né? Senhor Deus, nós estamos agradecidos por mais um momento de estudo, com as participações, especialmente nossas irmãs, a fim de que possamos ouvi-las, a elas que por séculos também foram silenciadas, Senhor. Ajuda-nos a que sejamos homens que as tratem com a dignidade que merecem. E, Senhor, que possamos aqui, de algum modo, parafrasearmos a oração da felicidade. Que não haja LGBTfobia, que não hajam feminicídios, que não hajam aqueles que lutam contra Deus, que não hajam os falsos profetas, que não hajam abusos sexuais, emocionais. Que todos nos tratemos como irmãos e irmãs que somos. Que a cor da pele e a orientação sexual não seja impeditivo para as relações sociais tão benéficas a nós, seres humanos. Que a diferença de realidade, de classe social, não traga invejas, raivas ou ares de superioridade, mas sim união, para que uns estejam auxiliando aos outros. E assim, Senhor, poderemos alcançar uma terra regenerada, uma terra em que homens e mulheres e pessoas de todas as orientações sexuais se coloquem e se respeitem devidamente. E a paz, Senhor, possa se fazer em todas as nações deste planeta. Assim seja.